Vocês assistem aqui na aula, para assistir depois é difícil. Pronto. Então, iniciando aqui a pergunta sobre matemática financeira. Alguém já ouviu falar sobre a amortização? Não faço ideia do que é isso. Nunca ouvi, professora. Ninguém sabe o que é amortização. Ninguém, né? Então, é um termo da matemática financeira bastante importante, bastante aplicado em financiamento. Então, é importante você ter um conhecimento disso, porque vai que ano que vem vocês terminaram aí o IFBA. Aí vocês conseguiram lá um trabalho top lá de informática, lá no... para fazer um... sei lá, um trabalho top para vocês. Cada um vai saber o que é. Aí vocês querem fazer o financiamento de um imóvel. Para vocês fazerem o financiamento de um imóvel, o banco ele vai utilizar dos juros. Como eu falei para vocês, os juros do banco ele é juros compostos. Tá? Na frente eu vou falar a diferença específica dos simples por compostos. Mas, assim, em geral, como eu falei, já falei para vocês também, que o juro simples, a gente tem um regime de taxa em cima sempre do capital inicial. Ou CI ou C0, tanto faz. A gente chama capital inicial CI ou C0. Então, a taxa é em cima do capital inicial. Os juros compostos, a taxa é sempre do capital anterior, do mês anterior. Então, vai existir várias taxas de juros diferentes. A taxa de juros inicial vai ser em cima do capital inicial. Só que aí vai criar um novo capital, que é o capital 1. Então, vai ter uma taxa de juros 1. Na verdade, é a mesma taxa de juros, tá? Mas quando você acumula, a taxa de juros vai ficando maior, tá? Então, vai ter um juros... Na verdade, a taxa não é 1, é a mesma taxa 0. A taxa 0 vai ser aplicada no capital 1. Então, vai criar uma outra taxa de juros diferentes. Então, no juros simples, se eu pego lá, por exemplo, R$100 e quero uma taxa de juros de 5%, essa taxa de juros de 5%, né? 5% percentual é 5 para 100, né? É uma fração centesimal. Então, a gente vai ter o quê? Esses R$100, ele vai cobrar o juros de R$5 em cada mês. Então, se for 12 meses, se for 3 meses, vai ser 5 mais 5 mais 5. Sempre vai ser 5. Então, o total dos juros vai ser 15. Isso na taxa de juros simples. Na taxa de juros compostos, você vai ter os R$100 com 5%. Aí, no primeiro mês, é 5% de 100. Então, o primeiro mês é R$5. Só que no segundo mês já não vai ser R$5. Vai ser 5% dos R$105. Então, quando vocês calculam 5% dos 105, já vai ser um valor maior. Vai ser 105 vezes 5%, 0,05, né? Então, vai ser 5,25. Você já não está pagando mais R$5, está pagando 5,25. No próximo mês, já não vai ser mais em cima do 105. Vai ser em cima do 110,25. Então, o juros já está só aumentando, né? Então, vai ser 110,25 vezes 0,05, que é o percentual. Então, 5,51. Então, olha só. Então, vamos ter o que aqui? 115,76. Então, olha aqui a diferença desse exemplo que eu dei aqui de juros simples para juros compostos. Deu para entender aqui a diferença? Tranquilo? Ah, vocês estão... Deu de boa. De boa. Vocês já estudaram isso? Não, eu pelo menos O não. juros simples eu já vi já. Mas eu lembrar, eu não lembro não. Na verdade, juros compostos também. Eu já olhei já vi no fundamental, mas já. muito Só no tempo. fundamental. Mas é tranquilo, né? Vocês estão vendo aí que é Isso. mamão com açúcar. É tranquilo. Então é isso, né? O juro simples é sempre em cima do mês anterior. Não tem muito segredo, mas a matemática financeira é muito simples.
O problema da matemática financeira é ficar fazendo conta. Vai ser muitas contas. Tem contas que são bem grandes, dependendo do conteúdo, você vai fazer contas bem grandes. Mas a ideia geral é bem básica. A fórmula é bem básica, porque a matemática financeira ela é baseada principalmente na taxa percentual, né, na porcentagem, que vai ser um valor de uma taxa dividido para 100. Tem algum microfone ligado aí, não tem? Caio? Deixa aí, Caio. Opa, Caio? Liga aí. pera aí. Pronto. Então, gente, vai ser sempre a taxa dividido para 100, porque é uma fração centesimal, né? Percentual. E aí, essa taxa aqui vai ser, no caso, 6%, 5% que eu falei aqui, essa taxa vai ser por 5 e a gente tira o percentual e divide por 100 e vai dar 0,05. Então, isso é o percentual. Esse é como é que funciona o juros simples e aqui é como funciona os juros compostos. Até aqui tranquilo, né? Foi. Pode adiantar, tá? Vou apagar aqui. Alguém vai copiar? Não. Não, a gente vê depois na gravação, professor. Tá bom. E vocês assistem tudo de novo, né? Tem gente que sim. Sinceramente, eu não. A passada eu tentei assistir. Eu, às vezes, prefiro anotar logo o principal que é importante para poder estudar do que ter que assistir tudo de novo. Eu só assisto tudo de novo quando o assunto é muito difícil. Por exemplo, eu tenho uma prova quinta-feira do mestrado. E assim, eu assisti todas as aulas, mas eu não sei muita coisa, não. É muito difícil o assunto. Então, eu vou ter que assistir todas as videoaulas, todas de novo. Todas. 2 horas cada uma. Tem bem umas 6, 12 horas. Passar o dia todo assistindo a videoaula, imagina. Mas é necessário, né? Porque mesmo assistindo a aula, mesmo prestando atenção, mesmo acompanhando, é meio complicado pegar, porque não é um conteúdo que já vem sendo estudado há muito tempo, é um conteúdo totalmente novo. É um conteúdo que eu não tenho conhecimento nenhum, então eu vou assistir ali, eu vou precisar até assistir de novo. Agora, essa aqui é muito simples, vocês já têm um conhecimento, eu acredito que vocês consigam pegar fácil isso aqui para poder estudar. Então, aí o que a gente entra na matemática financeira, né? Primeiro, a gente tem um conhecimento básico, que é de juros, que é de percentual que eu falei. E além da questão do percentual, a gente tem uma coisa muito útil, muito importante, que é muito aplicado, principalmente nos dias de hoje, que é aumento. O tempo todo, os produtos estão sofrendo aumento, não tá? Vocês estão observando aí como é que tá a situação? Toda hora aumenta uma coisa. Gasolina nem se fala. Voltamos a 1988. Pior que parece que a gente voltou antes de 1500, viu? Pela mentalidade das pessoas. Gente, depois eu falo. Deixa eu desligar. Então, é uma história daqui que aconteceu em Conquista. Depois eu conto no final. Então, o aumento, né? Aumento dos produtos. Esse aumento vai depender de alguns fatores. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. Sobre como é que funciona esse aumento, é baseado em quê, por que está aumentando tanto as coisas. Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Um pouco de atualidade. Mas continuando aqui, é só uma revisãozinha do vídeo que eu passei lá, tá? Vocês vão assistir o vídeo. Eu só vou fazer uma revisão rápida aqui. Vocês assistem lá. Aumento e desconto. O aumento, a gente já sabe que é um acréscimo, né? A palavra aumento já vem de acréscimo. E desconto é um decréscimo. Então, aumento, a gente soma algo ao valor. E desconto, a gente reduz
um valor, né? Uma taxa do valor inicial. Tranquilo, né? É bem simples, né? Se eu tenho um produto, vou colocar tudo 100, tá? Porque 100 é tão bom de fazer com 100. Se eu tenho um produto de 100 reais e esse produto sofreu um aumento, e esse aumento foi de 7%, quanto é que esse produto vai ficar custando? Quanto é 7% de 100, gente? 7. Então, vai passar a ser 107. Muito bem, Glauber. Então, eu tenho 100 mais o meu aumento. O que é o meu aumento? Em número, em fórmula, em formulação, o meu aumento vai ser a taxa dividido por 100 vezes o valor inicial. A taxa é 7. Dividido por 100 vezes 100. Então, a formulação é essa. A gente faz rapidinho de cabeça, não precisa fazer isso aqui, né? De cabeça aqui a gente, ó, 100, mais 7, 107. Mas vai ser 100 mais 7 vezes... Esse 100 com esse 100 a gente cancela, né? Fica só o 7. Então, meu aumento foi para 107. Bem básico, né? Esse termo aqui, gente, ele é o famoso... É como se fosse os juros, tá? Ele é os juros. E aqui vai ser meu valor, meu V1. Valor inicial, V0, valor final, V1. Vocês vão ver V1 ou vocês vão ver I. Vocês vão ver V1 ou VF também. V0 é o valor inicial. E o VF às vezes vem com V1. Por que às vezes vem com V1? Porque às vezes a gente vai fazer várias vezes. Aí faz valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. E esse aqui é a quantidade de meses, tá? Esse númerozinho que vem aqui são os meses, que é representado pela letra N. Então, se eu tenho mês 0, é o capital inicial, que eu ainda não sofri nenhuma modificação, nem nenhum acréscimo, nem nenhum decréscimo. E a partir dos outros meses vão ocorrendo, né, as variações. Falando de atividade para casa, vocês fizeram atividade para casa? Eu fiz, mandei lá no classe. No Ava. Tá no Ava, né? Pronto, Isso. vou olhar. Ótimo. Vocês acharam a taxa de juros muito alta das contas que vocês analisaram? A da minha tava de Não, boa. foi, na verdade, 1% só, porque eu peguei a conta de luz. Essas contas são menores. O problema é que a conta de luz aqui é muito alta aí. Tá alta, né? Tá absurdo. E só tá aumentando, né? Porque agora tá vindo um monte de taxa junto com o que já tinha, tá aumentando várias coisas. Em base é só isso? 0,033? Ah, mas é porque é por dia. E além disso, tem uma taxa fixa, não tem? Ou não tem? Água e luz? Tem a taxa fixa? Nubank só tá esse pouquinho? O Hipercard mata tudo, viu? A taxa de juros do Hipercard, eu vou pegar para vocês daqui a pouco minha fatura para vocês olharem. É enorme, 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 enorme. Eu tenho um negócio que paga os juros altos também, que é o plano de saúde. O plano de saúde, se eu atrasar um dia, eu pago R$10 de juros, só um dia. Aí, a partir dos outros dias, eu pago uma taxa lá, mensal. Eu vou mostrar para vocês. Não, R$10 por dia, não. R$10 só no primeiro dia. A partir do primeiro dia, você paga centavos em cima de cada dia.
Aí, se você demorar 40 dias, é tantos centavos vezes 40 dias. Mas atrasou um dia só, eu já pago R$10 no primeiro dia. E o pior é que tem hora que eu esqueço. Eu fico, tem que pagar o plano, tem que pagar o plano, tem que pagar o plano. Quando eu vou ver, passou o horário. E aí eu tenho que pagar no outro dia, aí vai lá, taxando lá de R$10 vai pagar. Eu não sei se é 10 ou é mais, vou olhar daqui a pouco. Aí tem um lá. O desconto funciona da mesma coisa, da mesma forma. Aí o que acontece? Eu vou reduzir, né? Desconto é subtração. Então, o desconto de 7% vai ser V1 igual aos R$100 menos 7 sobre 100 vezes 100, né? Que é R$100 o capital. Cortei, ficou 100 menos 7, que deu R$93. Nisso aqui é tranquilo, não é? Posso continuar. Vamos falar agora da fórmula. Isso é importante, ó. Para não ficar pensando, eu prefiro pensar do que decorar a fórmula. Eu prefiro olhar para o problema e analisar o problema do que ficar lembrando de fórmula. Principalmente, por exemplo, PA e PG. Se vocês me perguntarem a fórmula hoje de PA e PG de cabeça, eu não sei a fórmula, não. Eu sei deduzir a fórmula. Eu pego um probleminha aqui, faço a dedução da fórmula e sei quanto é a fórmula. Qual é a fórmula, mas lembrar as fórmulas de cabeça todas eu não lembro, não. É muita coisa, a matemática é muita fórmula. Então, o melhor é que você aprenda a entender o que está acontecendo, ter uma compreensão e consiga interpretar. Porque se você interpretar, você conseguir fazer a dedução de algumas coisas, você responde qualquer coisa, qualquer problema. Eu geralmente, quando eu faço prova de concurso, essas coisas, se eu faço muita a prova, eu sempre vou muito bem. Porque eu não estudo para fazer as provas, mas eu aprendi a interpretar. E vocês precisam aprender interpretação. Eu acho que um dos piores problemas do colégio mesmo, da escola, do método de ensino, talvez, ou da forma de aprendizado dos alunos que eles buscam aprender, às vezes é muito decorar. Vocês não tem que focar em decorar as coisas, tem que focar em interpretar, ter uma compreensão. Porque às vezes você não sabe nenhum assunto. Pô, eu tinha um aluno que ele não fazia nada. Ele só ficava passeando e perturbando a aula toda. E aí, ai, que saudade desse tempo que era que o povo perturbava, né? Eu gosto também. É os mais inteligentes, os mais atentados, parece que é os mais. Olha só, eu perguntava as contas para ele falava tudo para mim de cabeça, pô. Perguntava quanto, a porcentagem? Oh, meu Deus do céu. E ele era de 7ª série. Ele falava tudo, pô. Tudo. Aí, quando eu dava a prova para ele com as mesmas questões, ele tirava 0. Ele não sabia fazer nada. Ele não sabia escrever a conta matematicamente. Ele ficava com 0. Aí, eu pegava ele e falava, não, vem aqui, você não vai ficar com 0, não. Aí ele sentava do meu lado, eu botava ele para sentar do lado da cadeira do professor, ele sentava. E aí ele falava, eu lia a questão, pedia para ele responder a questão. Aí ele me respondia de cabeça. Aí eu falava, agora tu escreve o que tu me disse. Aí ele tentava reproduzir o pensamento dele. O que ele pensou para responder a questão, ele tentava fazer no papel. E aí ele fazia e... dó, ele sabe escrever. Só não sabia fazer as contas para matemática, né? Assim, formuladas. E aí, pronto, ele tirava. Ele quase fechou uma prova de matemática, mas também só passou em matemática. No ano todo. Foi a única matéria que ele passou. Mas é isso. Porque às vezes você precisa de um incentivo, né? Um apoio. Às vezes a pessoa tem capacidade, mas não foi. Cada um tem um conhecimento de uma forma, né? Cada um tem um jeito de aprender, um jeito de mostrar o que aprendeu. Por isso que prova nem sempre mostra conhecimento. Então, tá. A formulação dessa questão vai ser capital, como eu coloquei aqui, vai ser VF, ou VI, V1, botar V1,
V1 é igual o valor inicial mais o valor inicial vezes a taxa dividido por 100. Certo? Na verdade, eu vou apagar aqui, tá? Na verdade, não é mais. Vai ser mais ou menos. Vai depender se eu estou falando de desconto ou se eu estou falando de acréscimo, tá? Vai ser aqui mais ou menos. Para aumento, mais. Para desconto, menos. Aí, essa formulazinha aqui, quando a gente organiza ela, a gente consegue perceber que tem um termo em comum, né? Esse termo em comum aqui, a gente consegue colocar ele em evidência, que é o V0 e o V0. Então, eu vou ter que V1 é igual ao V0. E aí, eu coloco um parêntese, né? Aqui vai ser V0 dividido por V0 dá 1. Mais ou menos a taxa. Pronto. Então, eu consigo aplicar essa fórmula aqui diretamente. O que essa fórmula está me dizendo aqui? Que eu posso pegar número 1, que é o 100%, e somar com a fração centesimal e multiplicar pelo capital, pelo valor inicial, que aí eu encontro o resultado de forma mais rápida. Então, resumindo aqui como exemplo, se eu tenho uma taxa de R$8, eu tenho um valor inicial igual a R$200, e eu quero saber qual é o meu valor final depois desse aumento. Botar desconto, né? Botar aumento. Tanto faz. Mesma ideia. Após esse aumento de 8%, então o que a gente vai fazer? Valor final, valor V1, né? É igual ao V0, que é 200, vezes 1 mais ou menos, vai ser no caso mais, 1 mais a taxa dividido por 100. A taxa dividido por 100 vai ficar 8 dividido por 100, que dá 0,08, né? E 1 mais essa taxa dá 1,08. Então, basta eu pegar o meu 1, que é o meu 100%, acrescentar ou subtrair da taxa e multiplicar pelo capital inicial, que eu consigo identificar qual foi o meu desconto, qual foi o meu acréscimo. Então, essa conta aqui é uma continha que você vai lá no centro, qualquer pessoa que estiver vendendo um produto para você, eles vão saber fazer isso aqui. Agora, vai tentar pedir para saber fórmula, ninguém sabe. É só a ideia, né, que a gente vai lá na calculadora e coloca lá. Já sabe, a gente sabe fazer. Coloca lá R$200 vezes 2%. A calculadora já faz tudo. Aí, mas o que é mais prático a gente fazer quando a gente quer fazer um aumento de desconto? A gente já coloca direto qual foi o valor da taxa de 100% mais o valor do aumento, que é mais fácil você colocar os 200 vezes 1,08, que aí já te dá o valor final, que é o 216. Não precisa ficar somando. Essa primeira fórmula você soma. Você tem que achar o valor inicial, você vai achar o aumento, isso aqui é o aumento, e aí você soma os dois. Fazendo dessa fórmula de baixo aqui, como coloca aqui em evidência, eu já faço direto. Eu só multiplico o valor inicial pela taxa. E aí eu já encontro o valor direto. Que aqui, no caso, vai ser 16, não é isso? Deu isso? Foi. Que é R$8 de 100. Então, 200 vai ser R$16, não é isso? R$216. Beleza? Beleza. Pronto. Então, esse aqui... Essa aula aqui tem lá no ambiente, tá? Assíncrona. Eu quero falar hoje para vocês de juros simples. Essa aula aqui ia ser teórica e a gente ia fazer... focar mais em resolução de exercícios. Ia ser assíncrona. Só que eu mudei. Por que eu mudei? Porque eu quis colocar um pouco de uns conhecimentos que eu quero discutir com vocês. E vamos lá, eu vou falar a verdade verdadeira para vocês. É muito chato dar aula sozinha para a parede. Eu demorei quase 5 horas para gravar um vídeo de 30 minutos.
Toda hora eu excluí o vídeo. Toda hora eu não sei, não estava dando certo. Eu não sei se eu não estava gostando, não sei se eu que não estava de bom humor para dar aula, ou se é porque eu não queria dar aula sozinha nesse dia. E eu tava. Não fluiu muito, não. Essa aula de hoje eu ia fazer de forma síncrona. Mas também, como é uma aula teórica, eu prefiro que seja de forma síncrona, que vocês podem estar participando junto comigo. Eu nem vou abrir o slide todo, porque eu gosto de olhar para vocês aqui. Não gosto de ficar olhando para o slide sozinho, não. Que aí vocês participam pelo chat aqui. Eu não conheço, não. Como é esse paradoxo do Hotel Infinito? Vou pesquisar depois. Eu gosto do paradoxo de que existe se você voltar no tempo. Vocês já viram? Tava assistindo um seriado no Netflix essa semana falando sobre o universo. Mas vocês vão estudar os infinitos. Quando a gente for estudar o Teorema do Limite, a gente estuda esse paradoxo aí. Vocês vão estudar o infinito. Eu estava estudando sobre esse negócio, assistindo essa série do universo. E aí, nessa série, estava falando desse paradoxo, né? Que a gente já conhecia, mas relembrei também. Que esse paradoxo, se existisse, é alguma coisa do universo. Depois eu vou olhar o nome e mando no grupo. Eu indiquei para outras turmas. Fala sobre as teorias do universo, buraco de minhoca, fala sobre algumas teorias de Einstein, fala sobre as descobertas da ciência, sobre os estudos atuais, sobre como voltar no tempo, que tem essa teoria do buraco de minhoca, que eles acreditam que seja possível voltar no tempo dessa forma. Mas aí entra a questão. Dark é top, né? Falando em Dark, eu tô até querendo assistir Dark. Ah, eu gosto de Rick e Morty. Vocês gostam de Rick e Morty? Rick e Morty é muito top. Vai lançar agora o novo, né? Os novos episódios. Os últimos episódios da outra série. Eu tô até reassistindo todo de novo para poder, quando sair, eu já tá atualizada de novo. Porque tem hora que demora tanto de sair que você tem que assistir tudo de novo. Vocês têm isso? É igual essas séries. Pois é, eu tô doida pra assistir. E vai ter uma cena de filme, vocês viram? Eu achei massa. Eu fiquei querendo assistir um filme todo. Vai ser massa. Deve ter depois, futuramente. Vamos começar aqui, ó. Eu vou. Tá bom pra vocês a tela desse jeito? É porque eu quero olhar pro rosto de vocês e pro chat. Então, eu vou botar pequenininho, tá? Se eu colocar grande, ampliada, eu não consigo ver vocês. Ó, então aqui eu já falei pra vocês sobre isso, ó. Bem rápido, né? Lá, aquele exemplo lá, aqui é a mesma coisa, ó. Um juros de 16%. Aí foi aplicado 3 vezes seguintes. Você vê que os juros aqui, a taxa é fixa no dicinho do simples. E no composto, a taxa, os juros não é fixo, porque apesar da taxa ser fixa, né? Os juros vai variando, porque ele é aplicado sempre em cima do mês anterior. Então, é basicamente isso, simples e compostos. Aí eu falei na aula passada para vocês, eu falei sobre a taxa Selic, que eu comentei bem rápido, não sei se vocês lembram. Alguém lembra? Eu comentei, que eu fiz esse comentário. Aí eu trouxe para vocês a definição de taxa Selic, tá? A taxa Selic é uma taxa utilizada aqui no Brasil, né, para cálculos de financiamentos, cálculos de receita, né, relacionados à monetização. Então, ele vai ter uma taxa média, que é ajustada desses financiamentos. Essas taxas, elas são ajustadas diariamente e são apurados pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais. Então, assim, essa taxa Selic é uma taxa que ela meio que rege a economia do país. É uma taxa criada pelo Banco Central, monitorada pelo Banco Central, e ele vai estar variando, vai depender, ele vai estar regendo a política monetária do país. Então, ela é obtida mediante um cálculo de taxa média ponderada. Isso aqui vocês estudam em estatística, como é média ponderada.
Vocês sabem, não sabem média ponderada? Tem nota de vocês que é Já ouvi ponderada. falar. Média ponderada é o seguinte, já adiantando o conteúdo. Ó, a média simples é, por exemplo, o aluno tirou 4, o outro aluno tirou 6, dividido por 2 notas. Então, deu 10 por 2, que deu 5. Então, um aluno tirou 4, o outro tirou 6. A média dos dois foi 5. A média ponderada, ela tem os pesos. Eu acho que alguns professores fazem com você assim, com pesos. Então, você tirou 10 na prova, só que multiplicou pelo peso 2. Valia 2, na verdade, mas você tirou 10. Mas você tirou 8 na prova, só que a prova não valia 8. A prova valia... Não é isso mesmo, peraí. Você tirou 5 na prova, só que a prova tinha peso 8. Então, você vai somar, em vez de somar por 2, que é a quantidade de amostras, você soma pelo peso. Aqui é a somatória dos pesos. Ó, 2 com 8 dá 10. Então, você soma os pesos e divide. Então, 10 vezes 2, que dá 20. 8 vezes 5, que dá 40, dividido por 10. Então, aqui 40 com 20, 60, dividido por 10, deu 6. Então, a média aqui dá mais trabalho, né? A ponderada. Porque que é o peso, ó. Você pode fazer uma avaliação valendo 10. Tirou 10 em uma e tirou 5 na outra. E aí, sua nota ficou 6. E ó, que chatice. Por que ficou nota baixa aqui se você tirou 10 numa avaliação? Porque a avaliação que você tirou 10 só valia 2. A que você tirou, que valia 8, que valia mais, você só tirou 5. Então, ficou com a média 6 aqui. E aqui você tirou 4, tirou 6, ficou com a média 5. Então, essa aqui de baixo é a média ponderada, que a gente vai estudar mais na frente em estatística. Aí, esse assunto é tão legal. Então, essa taxa de média ponderada, né, ela vai ser ajustada de acordo com essas operações financeiras. E por isso que a gente tem essa questão de muitas variações de preços. Algoritmo é bom. Vou passar vocês a fazer um algoritmo, então, já que vocês gostam. Vou passar um algoritmo. Uma avaliação de matemática financeira, fazer um algoritmo, fazer um cálculo de uma questão de financeira. Eu fazia isso em matemática. A gente pegava uma questão e botava para a gente fazer os algoritmos de como é que resolvia os problemas de matemática com o algoritmo. Vou passar para vocês, se vocês gostam de algoritmo. Eu não sei Java, não. Eu só sei C++. Java eu não sei, não. Aí, vamos lá. Então, temos aqui, né, que não usa mais C++ muito, não, né? Usa agora só a linguagem C, né? Ô, gente, foi da época que eu fiz o curso, quando eu estudei. Tem tempo. Python eu já ouvi, não sei mexer. Mas eu já... É porque eu não sou da área, né? Eu só estudei o básico. Eu programava em cálculo numérico, a gente fazia umas programações para achar uns cálculos muito doidos lá. Visual G eu nunca mexi, não. Mas é isso. Programação é massa. Eu gosto, acho legal. Eu queria fazer ciência da computação quando eu formei. Aí eu fiz matemática. Mas é uma área legal também que eu gosto. Então, esse sistema, tá? Eles vão ter... Você já ouviu falar sobre ativos? Essa é a parte de economia, tá? Quem vai para economia aí? Alguém gosta de economia? Alguém vai querer prestar vestibular para economia? Hércules vai querer fazer. De Hércules também. E aí, Hércules? Ele quer economia, É. Ele quer ser presidente, né? Mas ele vai fazer economia na universidade. Você quer ser presidente, Hércules?
Mas você participa de algum grupo político? Você participa de algum partido? Você participa ativamente ou você só quer? 2062. Ah, tu tem que participar então, já que você quer. Se filiar a um partido. Eu queria ser vereadora. Meu pai foi candidato a vereador, meu pai é candidato agora em 2018, já estava eleito praticamente pela quantidade de votos que teoricamente ele tinha, mas aí ele morreu 6 meses antes da eleição. E aí eu sonhei que ele falou que era para eu ser vereadora. Aí eu fiquei com vontade de me candidatar. O Alcon alguma coisa, não sei o número não. Vocês nem sabem o meu posicionamento político, você já vai votar em mim, é? Você que sabe o posicionamento político, pô, pode não. Hoje tem cada posicionamento louco que você fala assim, misericórdia. Já dá para perceber? Ai, gostei. Olha, tá vendo o problema da política qual é? O problema da política é que sempre quem está no poder vai querer sempre ajudar as pessoas que conhece. E nem sempre as pessoas que você conhece são as melhores pessoas para poder fazer aquelas coisas. E aí, quando você vai estar lá no poder, ele pega e bota lá o grupinho que é óbvio. Você quer estar cercado de pessoas que você gosta, né? Tem que limpar a conquista, então, viu? Mudar seu título pagar. Então, olha aqui, ó. Como a taxa Selic ela representa, além da remuneração das instituições financeiras nas operações com títulos públicos, ela é comumente utilizada como um índice pelo qual as taxas de juros no Brasil se balizam. Então, o que rege? Parceria de quê, Hércules, para candidatar? Ó, ela é um instrumento de política monetária utilizada pela Copom para controlar os juros no país. Então, aqui vocês conseguem ver aqui, ó, eu vou até... Tem um gráficozinho aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Vocês estão conseguindo ver, né? Aqui. Esse gráfico aqui é 2017, tá? Mas ele mostra como é que foi essa série histórica de taxa Selic ao longo do tempo, tá? Ao longo de alguns meses. Então, você pode verificar aqui, ó, como eu falei para vocês, essa variação, ela é diária. Mas aí, quando a gente está fazendo aqui, ó, para vários anos, tá? De 1996 até 2017, aí tem vários anos aqui, ó. Aí vocês podem perceber que antigamente, 1996, na época que eu era criança, a taxa era bem mais alta, ó. E aí eu vou falar minha visão, o que eu vi, assim. Antigamente, era tudo muito mais difícil. Era muito difícil você ter um computador, era muito difícil você ter um celular, era muito difícil você passear, era muito difícil você poder ir num shopping. Nem tinha shopping aqui, né? Mas, assim, eram as condições de vida há 20 anos atrás. Era muito difícil, gente. Muito difícil. Eu tô falando porque eu vivenciei. Eu não tô falando pelo que eu ouvi dos meus pais, eu tô dizendo o que eu vivenciei, minha percepção de mundo de 1990, que eu nasci, 91 que eu nasci, até hoje. Tenho 30 anos. Então, eu consegui perceber, vou falar minha opinião, em relação financeira, em relação às condições de monetização da política monetária do país. Quando eu nasci, as condições eram muito difíceis. Essa época aqui, vocês podem analisar no gráfico que a gente tinha uma taxa Selic bem alta, ó. Esse ano de 97, 98, 99, olha o quanto que aumentou. Quase
Foi quase para 50, quase uns 50 aqui, né? Em porcentagem. E aí ela aumentou, depois começou, de 2000 para frente, começou a reduzir. Foi mais ou menos isso. Quando eu cheguei, essa época aqui, de 2000, foi uma época que teve uma ascensão da tecnologia. A tecnologia se tornou mais acessível. Foi exatamente nessa época de 2000 aqui. Ó. Aí começou os celulares começaram a ser facilitados para a população, as redes telefônicas começaram a facilitar a questão de pagamentos, devido também à questão das redes celulares, né? E aí, nessa época aqui, eu acredito que a tecnologia tenha contribuído muito, né? Porque essa época daqui, geralmente, pelo que eu observava, a maioria das pessoas, elas viviam para se manter, praticamente, assim. Vivia, o que ganhava era para a subsistência. E aí, a partir de um momento, o Brasil começou a ter uma evolução, né? Começou a ser mais fácil você ter bens, você conseguia adquirir algumas coisas que antigamente era só para as pessoas que tinham boas condições financeiras, que eram mais ricas. Aí, nessa época aqui, começou a difundir a rede telefônica, celular, computador, a internet. E aí começou a facilitar tudo. A questão financeira começou a ter mais acessível para a maioria da população. Aí aqui vocês podem ver, ó, quando está chegando 2016, 2006, 2007, a taxa Selic está reduzindo, ó. 2008, 2009, reduzindo. 2013 chegou lá embaixo, ó, o mínimo de taxa de juros. Então, nessa época aqui, foi uma época muito boa para o país em relação a créditos, as pessoas começaram a conseguir comprar mais coisas, comprar mais móveis, ter condições de vida melhor, né? Porque a taxa de juros estavam mais baixas, então facilitava isso. Não sei como é que tá agora, depois eu vou olhar aqui de 2017 para 2021, como é que tá. Mas deve ser piorado, né, do que tá aqui, porque aqui teve esse decréscimo, depois subiu, 2017 reduziu de novo um pouco, mas podem reparar aqui, ó, quais foram os anos que teve uma melhor condição para as pessoas em relação à economia, em relação aos juros, baixas taxas de juros, questão de financiamento, a pessoa poder financiar a sua casa própria, poder financiar o veículo. Então, foi aqui, ó, de 2007, né, para 2017, mais ou menos esse período aqui. E aí eu peguei aqui, eu tô com a atualização aqui da taxa Selic hoje, de 2017 para cá. Deixa eu abrir aqui. Hoje a taxa Selic está de 5,25%. 5,25%. Eu tô com ela aqui. Não para ver, não, vou ler para vocês. 2017 para cá, ó, 2016. Em 2016, ela estava acumulada de 13,65. Abaixou. 2017 foi para 7,40. 2018 para 6,50. 2019, 5,95. A taxa abaixou, ó, nos últimos meses. Estranho, né? Ter abaixado com esses aumentos tão absurdos. Mas é isso. Deu uma reduzida aqui nos últimos anos, tá? Então, essa taxa de juros, por que é importante a gente saber ter um conhecimento? Isso está relacionado à questão da inflação. Você sabe o que rege a inflação? Por que tem uma inflação? O que aumenta, o que diminui as taxas de juros no país? Alguém sabe? Está tudo relacionado ao mercado financeiro. Alguém estuda mercado financeiro aqui? Não foi essa turma, não? O povo estava falando de investimento, que alguém estudava investimento. Foi aqui. Então, de acordo com o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vocês já ouviram falar sobre o IBGE, né? O IBGE utiliza a estatística. Eu queria trabalhar no IBGE antes. Quando eu comecei a dar aula de estatística, eu queria ser
profissional do IBGE. E aí, elevou os preços em fevereiro, a partir do mês de 2016. A questão da inflação aqui. A inflação acumulada em 12 meses, entre março de 2020 e fevereiro de 2019, foi a maior desde o início de 2017. Então, o que a gente está conseguindo perceber aqui? Eu estou falando isso aqui, eu quero criar problemas práticos, atuais de matemática financeira para vocês, relacionados com nossa realidade, com o mercado financeiro, com a inflação do país, com situações de agora, tá? E aí a gente vai fazer algumas questões assim, aplicadas, tá? Aí eu estou passando essas informações para vocês para a gente ter esse conhecimento e saber que a gente não está estudando uma coisa que é desnecessária, é uma coisa importante para a gente compreender o mundo atual, né? A condição econômica do país e tudo mais. E até aprender em vestibular, redação, essas coisas, que pode ser útil para vocês também. A inflação, ela teve um grande aumento desde 2017 até 2020. A política do Brasil muito instável, né? Então, o dólar, né? Tá tudo relacionado ao dólar também. O crescimento de 5,2% nos preços quase superou o teto da meta, que está de 5,25%, algo que não acontece desde 2016. Tem a fonte aqui, depois eu vou mando para vocês, quem quiser ler mais sobre. Aqui essa fonte está. Esse texto, ele é do Next Jornal e ele fala sobre o aumento dos juros nos últimos 5 anos. Por que antigamente teve um decrescimento dos juros e nos últimos 5 anos começou a aumentar, né, bastante os preços das coisas. E aqui está falando que a aceleração inflacionária, a partir do segundo semestre de 2020, teve como protagonista os alimentos. Então, o que eu coloquei isso aqui para vocês terem uma compreensão? Que a inflação, o aumento dos juros nos produtos, eles estão relacionados com os alimentos básicos, que é o preço do óleo, do arroz, da batata, do leite, da soja, da carne. A carne, principalmente, né, gente? R$40 um quilo de carne. Aqui é R$40. Absurdo. Aí por isso que eu só estou comendo ovo. No início de 2021, os alimentos continuam subindo, mas em ritmos menores do que o final do ano passado, 2020. A questão da pandemia contribuiu também um pouco com essa questão dos aumentos, né? Porque o que aconteceu? Como deu uma pausa no processo industrial do país, aula de matemática, aula de história hoje. Como deu uma pausa no processo industrial do país, né? Por conta da pandemia, teve questão como é o nome da palavra? A quarentena, mas não era a quarentena que eu queria falar, não. Isolamento social, né? Teve a questão dos toques de recolher, teve aquela questão toda do isolamento. Então, muitas pessoas ficaram sem trabalhar, muitas empresas pararam. E o desenvolvimento industrial deu uma pausa. E o que ocorreu por conta dessa pausa nesse desenvolvimento industrial? Houve um aumento na produção de alimentos básicos, um aumento de produção de commodities agrícolas. Então, em janeiro e fevereiro de 2021, outros grupos aparecem como um dos principais responsáveis também por puxar essa inflação, que é a categoria dos produtos ligados ao transporte. Por quê? Devido ao aumento do preço do combustível. Então, o combustível aumentou, o combustível está atrelado ao dólar. E aí, o combustível aumentou, aumenta todos os produtos, consequentemente também, né? Aí é isso aqui que está dizendo, sobre o combustível, aumento da gasolina. Tá. E aí, peraí, deixa eu ver se é esse aqui. Acabou aqui? Acabou. E aí aqui entra a questão dos juros. Ó. Normalmente, quando se realiza alguma das operações relacionadas à taxa de juros, como eu já falei para vocês, ele está relacionado a percentual, tá? E a gente vai ter juros por dia, por mês, por ano. Na atividade que eu passei para vocês, eu pedi para vocês calcularem para 5 dias, não foi? Vocês calcularam os juros para 5 dias. Mas existe juros ao mês, que é a letra AM, e juros ao ano, que é a A.
E vai variar. Quando você estiver vendo um problema e vai ver lá a AM, você tem que saber qual é aquele regime de juros que está sendo utilizado. Se é o AD, a AM ao mês, ou a A, que é ao ano, tá? E aí, aqui tem alguns termos importantes que eu falei para vocês, alguns, mas aqui eu vou aprofundar com outros termos, em relação ao capital ou valor inicial, né? Capital, falando de dinheiro, ou valor inicial de um empréstimo, de uma dívida ou investimento, vai ser uma subtração ou um acréscimo. A taxa de juros, que é representada pela letra I, ela é oriunda do inglês interest, que é juros, está representando taxa. Ela é expressa na forma de percentual por período. E pode ser representada, como eu falei aqui, ó, 5% ao mês, 0,2% ao dia ou 10% ao ano. Então, o que a gente percebe aqui, ó? A gente vai, quando é 10% ao ano, eu vou ter um acúmulo de todas as taxas mensais e vai gerar essa taxa ao ano. Aí a gente tem que estar analisando isso aqui. Depois eu vou passar a análise para vocês entenderem que a ao ano ela é composta. Então, não é pegar 10 e dividir por 12 meses. Esses 10% ao ano não vai ser esses 10% dividido por 12 meses e vai ter 0,83 por mês. Não vai ser assim. Porque vai ser um juros compostos, né? Então, se pode ser uma taxa de 0,8 por mês, aí vai aumentando para poder chegar nesse 10% ao ano. Os juros, que é representado pela letra J, e o montante, que é o capital final. O montante é o que eu tenho depois do meu investimento ou depois do pagamento da minha dívida, né? Então, vai ter o capital, vai ter uma taxa de juros que vai ser reduzida, vai ter qual é o valor dos juros que vai ser acrescentado ou reduzido, e no final eu vou ter o montante. E a gente tem, que eu falei para vocês também já aqui, que é montante é igual a capital mais juros. Vocês estão vendo aqui que tem várias fórmulas, tá? Pode ser montante é igual a capital mais juros, valor final é igual ao valor inicial mais os juros, ou valor inicial. Ou valor final é igual valor inicial mais os juros. Tem várias nomenclaturas, tá? Enfim, tem outras aqui, mas tá bom. E aí, eu coloquei um exemplozinho aqui de juros simples que eu passei para vocês para casa. Foi isso aqui que eu passei para vocês, ó. Considere uma situação, todo dia 15, Luiz paga essa conta mensal do pacote de TV dele por assinatura internet. E ela vence num certo dia. Em certo mês, porém, ele esqueceu de pagar. Bem marina isso aqui. E lembrou só no dia 28 do mesmo mês, que deixaram de fazer o pagamento. E aí, a pergunta quanto é que ele pagou. Aí foi o que eu pedi para vocês fazerem em casa, né? Pegar uma fatura de vocês lá e calcular quanto é os juros que vocês estão pagando aí por atraso em algumas situações. E aí, eu tenho aqui, ó, o valor dele de TV deu R$ 160,50. Os valores em reais aqui, TV por assinatura, 110 mais internet 50,50, né? Tá caro isso aqui? Tá não, né? Internet R$ 50, tá bom. Após o vencimento, serão cobrados juros de 0,033% ao dia ou 1% ao mês. E uma multa de 2% a serem incluídos na próxima fatura. Então, o que eu falei para vocês, além dos juros, a gente paga uma multa. Essa multa, ela incide uma vez só. É 2% em cima do valor da fatura. E os juros já é mais baixo. Juros de mora. Todo mundo já ouviu falar de juros de mora, né? Quando vocês vêm lá. Juros de mora. Então, a gente vai ter um valor de 0,033% por dia.
tá? Então, o que eu tenho que, para fazer essa conta, como passei para vocês, a gente tem que analisar qual é a quantidade de dias de atraso. A fatura venceu dia 15/12, ele pagou dia 28. Deu quantos dias? Gente, vocês estão tão quietos hoje. Cadê? Deixa eu ver aqui quem tá na sala. Hoje eu não sei nem quem tá na sala. Eu quero saber como é que vocês vão ganhar ponto de participação. Eu vou cancelar os pontos de participação, eu vou passar trabalho. Já sei que tá faltando. Esqueci o nome dela. Deixa eu fazer logo a chamada, né? Já tá acabando, não. Gabi, né? Eu acho que é isso mesmo. Vou mandar mensagem pra ela. Senti falta dela na aula. Ou fala com ela que ela não pode ficar sem net, não. Fala quando ela ficar sem net, a gente vai mudar o horário da aula para o horário que ela tá com a internet. Eu não consigo ler isso aqui, não. Trabalhar com matemática financeira calculando a velocidade de crescimento da economia no Age... Ah! Eu não jogo Age of Empires. Eu gosto de jogar jogo de corrida e jogo de aventura. Jogo de luta. Não conheço. Celeste é o quê? Deixa eu fazer a chamada logo, né? A aula já tá acabando. É 10h35 que termina a aula, é? 10h45, já tá acabando. Ah, essa aula é muito rápida. Me falaram assim, não, eu vou até conversar lá com a direção. Eles me falaram que uma semana era 2 horários e no outro semana era um horário. Que eu podia fazer assim. Eu vou fazer desse jeito. Tem dia que eu vou pegar um horário só e dar uma aula só, de 9h30 a 10h20. Aí, na outra aula, eu boto os 2 horários. Aí, a gente começa 9h30 e termina... deixa eu ver a necessidade, né? A gente vai vendo pela necessidade. A aula de hoje mesmo, por exemplo, eu preferia que fosse 2 horários, porque aí eu conseguia agilizar mais. Mas aí eu vou gravar o vídeo aula sozinha mesmo, sozinha, abandonada, e gravo e mando para vocês. Triste. É triste, muito triste para um professor ficar sem os alunos presencialmente. Muito triste. Eu estava dando aula numa pós-graduação à distância. Moço, a aula aqui já não consigo já fazer mais nada, só vou fazer a chamada mesmo. A aula de pós-graduação que eu estava dando à distância, nossa, eu tinha que ensinar tanta coisa, tudo gravado, meu Deus do céu. Era uma disciplina incompleta de 40 horas no curso de pós-graduação. Patologia das construções. Nossa, era muito ruim. Ficava horas e horas e horas e horas e horas gravando, o dia todo, assim, para nada, para ninguém. Aí parece que quando a gente tá gravando para ninguém, começa a gaguejar, errar, sei lá. Não sei, não flui direito, não. É horrível. Presença. Eu fui chamada na última aula? Deixa eu ver aqui. Fez, fiz a chamada. Fez. Hã? Fez sim. Isso, mas eu não tô vendo aqui onde é que tá. Ah, mas você faz aí? Você não faz no swap, não? Não, eu faço aqui. Ah. Eu faço aqui. Podia fazer no swap, né? Boa ideia. Deixa eu ver se é esse meu swap. Swap é tão trabalho de mexer. Cadê a turma de vocês? Deixa eu ver aqui. Hoje é... Ó, de você... Ninguém faz no swap. Tá no mês 5 aqui, deixa eu ver. Terceira unidade, né?
Ué, cadê a aula de hoje? Tá aqui não. Marcaram errado aí, professor, mas era para ser dia 20, né? Tá aí como 17, mas era para ser 20. Pois é, deixa eu ver aqui. Por que não tá mostrando dia 20? Será que é porque eu não fiz a chamada da semana passada? Sei não. Eu nunca fiz chamada pelo Swap. Sei não. Melhor fazer lá mesmo. Aqui é avaliação. Não sei fazer pelo Swap, não. Não tô vendo onde é que tá o... Deixa eu ver. Tá mostrando, não. Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui primeiro, ó. Eu acho que eu tenho que adicionar aqui, ó. A aula de hoje. E a aula de hoje é 2 aulas, ó. Pronto, acho que agora vai. Bora ver se vai. Aí! Adna, tá aí? Presente. Eu acho que aqui vai ser melhor, porque não tem um monte de gente que não é da sala, que fica lá no outro. Alícia. Presente. Agora eu boto um aqui, eu boto 2. Não, esse um aí você tá registrando é a falta. A falta, professor. É, professora. Ah, Tem que deixar zero. todo mundo. Você coloca quando não tem uma pessoa na aula é que você coloca. Ah, é, lançamento de falta. Então me fala aí quem faltou hoje. Gabriela, que eu senti falta. Eu boto Vai 17. chamando aí, porque a gente não sabe muito assim, não. Às vezes escapa um. Tem 20 pessoas, na sala tem 17, tá faltando mais gente. Adna, Alícia, Caio, E eu tô aqui. Davidson tá aí? Davidson tá não? É, mas tá faltando. Tá não. Eu vou dar uma falta só. Cadê? Falta 2. Vou dar só uma. Hoje foi pouca só. Ô, Glaubão, tá de sacanagem. É, vocês é gente ruim, viu? Glauber. Presente. Dá falta. Hércules tá aí. Ianca. Ianca tá aí. Joab tá aí? Tá não, Joab. professora. João Pedro. Presente. Marcos Vinícius. Presente. Maria Eduarda. Tá não? Maria tá, ela colocou no chat, professora. Tá? Nayara. Eu gosto de fazer assim, ó. Vou botar aqui que eu fico olhando. Nayara não. Tá não. Nicole. Também não, né? Não tá aí no chat. Oséias tá. Rodrigo tá. Presente. Wanderson tá. Yuri não tá não, né? Não, Yuri não tá, não. Pronto. Professor, o Diogo falou que tava aí. E eu dei falta? Não sei. Ele tava desesperado aí. Dei não, pô. Oxe, tá em choque aí, Diogo. Dei não. O povo tá maluco já. Por que vai ficar maluco? Diogo aqui passando mal, professor. Ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Por mim, eu dava as 2 aulas hoje. É porque vocês têm 3 aulas na semana. Aí o pessoal pediu para fazer o seguinte: 2 horários de síncrona e 1 de assíncrona. Na outra semana, troca. Faz 2 de assíncrona e 1 de síncrona. Entendeu? Aí eu vou fazer assim, porque fica melhor
para a gente fazer. Eu vou ver as aulas que a gente vai precisar de 2 horários e a que a gente vai precisar de 1 horário e a gente vai organizando para ficar melhor. Aqui eu fiz a chamada, eu vou fazer a chamada agora por aqui, pelo swap mesmo. Aí eu tenho que atualizar esses 2 dias aqui, ó. Então é isso, meus amores. Um beijo para vocês. Tchau, prof. Então aqui. Valeu, Tchau, professora. professora. Gente, vai ter